Bom, de qualquer forma eu já vou tocando, vou respeitar o horário. E quem for chegando na live a gente pode voltar um pouquinho do início, né? Mas a ideia é que eu passar para vocês um resumo sobre o que vai ser mentoria em gestão de resíduos, porque muita gente estava me perguntando qual seria o tema, qual seria a metodologia. Então é mais fácil fazer uma live e a dúvida de uma pessoa acaba sendo de outros também. Quem puder enviar também um aviãozinho para outros colegas poder acompanhar a live também, eu agradeço. Então, acho que antes de iniciar eu posso fazer uma apresentação, até porque eu vou divulgar essa live aqui no YouTube também, vai ficar gravado. Meu nome é J.R. Pereira, eu tenho uma consultoria na área ambiental e vi a necessidade de estar falando sobre temas ambientais para novos profissionais que estão iniciando na área e não tem experiência, tem dúvida de como iniciar, como funciona a gestão de resíduos na prática, numa empresa, num empreendimento, numa consultoria, numa prefeitura. E esse é o meu objetivo. Bom, na verdade a minha iniciação em gestão de resíduos, ela começou quando eu estava fazendo a faculdade de gestão ambiental, fazia o curso técnico em gestão ambiental e a faculdade ao mesmo tempo. E por eu já me destacar na faculdade, algumas pessoas já começaram a pedir para fazer trabalhos acadêmicos, por exemplo, TCC. Só que eu queria fazer algo diferenciado, eu queria fazer não só um trabalho conceitual, mas também tentar aprender para mim mesmo, por benefício próprio, como funcionava. Então eu decidi ter a iniciativa de ir nas empresas. Eu morava na época ao lado de uma petroquímica que fica em Duque de Caxias, que é a Reduc. E eu ia nas empresas com a minha carteirinha de estudante, falava, estou fazendo um TCC, estou fazendo um trabalho acadêmico sobre tal tema, eu gostaria de saber se eu poderia acessar a sua empresa. E acabando que eu conheci muitas pessoas boas que me deram a oportunidade de acessar a empresa. E em um desses trabalhos eu tive o primeiro acesso com gestão de resíduos, que foi numa empresa, uma pessoa muito boa, me mostrou todo o ciclo que funcionava a gestão de resíduos, até então não sabia, só sabia conceitualmente. Fui aprendendo como funcionava aos poucos, em cada trabalho que ia fazendo. Isso foi me dando mais motivação em querer aprender mais, foi me dando mais segurança em querer atuar na área. Assim que eu terminei a faculdade, eu já consegui trabalhar na área ambiental, num projeto de coleta seletiva, numa das maiores concessionárias de energia elétrica do Rio de Janeiro. Ali, sim, que foi o grande divisor de águas da minha carreira, que quando você entra na área ambiental, eu sei que é difícil você entrar, mas quando você entra e você gosta da área, você atua de forma correta, colocando todas as suas qualidades profissionais, qualidades como profissional, tanto de vida como profissão, ali na sua carreira, então tudo dá certo. Ele foi um divisor de águas que eu comecei a aprender o que era realmente uma gestão de resíduos numa grande empresa, um grande empreendimento. E ali eu tinha um diferencial da minha função, que eu atuava como um supervisor, então eu tinha acesso a outras empresas que eu tinha que apresentar o projeto de coleta seletiva, outras empresas, empreendimentos, prefeituras. Ali eu tinha acesso a tais empresas como, por exemplo, recicladores, cooperativas ou empresas que já tinham um sistema de gestão ambiental, já tinham um sistema de gestão de resíduos. E pela minha curiosidade eu ia aprendendo sobre o tema, gostava, curioso, né? Você tem que ser curioso nessa área ambiental. E foi ali que eu comecei a pegar mais bagagem, conhecer como funcionava cada ciclo de resíduo, cada empresa diferente, não só a questão de resíduos, mas tudo que envolve o seu ciclo administrativo, financeiro, comercial. Depois dessa fase, trabalhando quase 3 anos nessa empresa, vim para São Paulo, Campinas, trabalhar como técnico ambiental. Na verdade, antes de trabalhar como técnico ambiental, eu comecei também a pegar as consultorias da qual eu já fazia esses contatos nas empresas, porque assim que você começa a pegar cliente, você tem que fazer, né, o seu contato profissional. Eu já estava dentro das empresas, eu sabia, já verificava qual era a demanda que aquela empresa poderia ter a meu favor, que eu poderia ajudar naquele momento. Então assim comecei a pegar os primeiros trabalhos, fazer uma licença ambiental, MTR, fazer projeto de coleta seletiva, fazer PGS. E ali fui me desenvolvendo, aí, né, vim para São Paulo como técnico ambiental. Achei interessante o desafio para minha carreira profissional,
porque até então eu já fazia alguns trabalhos de consultoria ambiental, mas não tinha aquela noção do que era uma consultoria, não tinha a cabeça talvez formada, não tinha talvez experiência também de trabalho, né, experiência de vida. Então foi importante pegar esse trabalho aqui em Campinas, é uma petroquímica, então é uma empresa que você tem todo um ramo na questão ambiental, não só de gestão de resíduos. É importante você se inserir primeiro no setor. Após disso, você vai conhecendo outros tipos de serviços ambientais que vai te dando mais segurança, mais bagagem. E assim foi comigo. Comecei na área de gestão de resíduos e com outros trabalhos eu fui pegando também experiências profissionais, mas hoje eu vou falar só de gestão de resíduos. Então, no momento, achei importante, oportuno, vir para uma empresa como CLT. Trabalhei 3 anos fazendo diversas funções dentro dessa empresa, sobretudo fazendo gerenciamento de resíduos e também, né, outras funções dentro da empresa. Trabalhando 3 anos, quase 2 anos e meio nessa empresa. Fui fazendo uma outra consultoria à parte. Agora no final do ano eu decidi conciliar com a área de direito, eu também sou advogado, passei na OAB ano passado, conciliar as duas profissões, que é o que eu já almejava antigamente. Eu gosto muito da parte de direito ambiental. Então foi tudo uma questão de você dar o seu pontapé inicial, igual vocês que estão aqui hoje assistindo essa live. Talvez é o pontapé de você estar buscando um conhecimento para poder ter uma possibilidade de poder se inserir no mercado, conseguir se inserir tanto em CLT como consultoria. A gente fala que muito consultoria, mas, por exemplo, na minha área, o que me deu toda a minha base de carreira foi nas empresas como CLT. Ali que você vai conhecendo toda a metodologia de trabalho. E é importante, quando você se inserir num determinado empreendimento, empresa, consultoria, você tem que pegar tudo que é de bom naquela empresa e trazer para você, e trazer para a sua vida profissional também. É assim que eu fiz na minha carreira. Tudo que eu via que é de bom e ruim, você tem que ter essa visão, ter essa percepção e trazer futuramente para seus próximos desafios profissionais. Esse foi um pouquinho da minha experiência com gestão de resíduos. Aí eu vou falar alguns tópicos aqui para a gente poder não perder o foco também. Eu queria falar um pouco das perspectivas de possibilidades de trabalho na carreira de gestão de resíduos. Igual eu tinha comentado, por exemplo, a possibilidade de trabalhar em empresas como CLT ou consultoria. Hoje em dia a área de resíduos eu acredito que é o diferencial hoje na parte de consultoria. É um dos ramos que mais tem possibilidade de crescimento profissional, mais tem trabalho. Só a gente imaginar que não tem como uma empresa ela viver sem gerar resíduos. Bom, então eu acho que a área de gestão de resíduos ela é uma área de grande possibilidade de você se inserir de imediato no mercado, e após você se inserir você vai pegando conhecimento em outras áreas específicas da área ambiental. E também é importante nas questões de atuação em resíduos. Você pode atuar tanto de forma geral, de forma genérica, gerenciando uma empresa, um empreendimento, uma consultoria, ou também fazer nichos, como por exemplo, plano de gerenciamento de resíduos, ou fazer gestão de requisitos legais. Tem essas outras possibilidades também, dependendo da qual forma você vai se inserir no mercado. Por exemplo, também você pode se inserir na parte de ISO 14001, fazendo só a parte de gestão de resíduos. Eu trabalho bastante com isso também. O auditor, ele quando vai fazer auditoria nas empresas para certificação, tanto ISO 14001 como a parte interna, ele verifica de forma bem forte a parte de gestão de resíduos, que é uma das partes que mais se busca a questão dos requisitos legais para poder se obter a certificação ambiental. Bom, e a minha metodologia que eu quero usar dentro da nossa mentoria, eu quero fazer uma coisa muito prática com vocês. Eu quero fazer toda a parte de conhecimento que eu tenho, tanto a parte de procedimentos como a parte de planilha de controle. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer de forma de apresentação, ou usando algum aplicativo do Teams, ou no YouTube também dá para poder fazer isso. Então eu quero fazer como se fosse um passo a passo para vocês, mostrar toda como funciona a parte de ferramentas de trabalho, como funciona todo o ciclo,
Então cada assunto específico, ele vai ter a sua apresentação em si, então você vai aprender como que faz realmente do começo ao fim daquele tipo de assunto da qual a gente vai tratar. Por exemplo, um dos assuntos abordados que eu quero fazer com vocês é ensinar como que você consegue fazer entender todo o escopo daquele empreendimento, qual é o primeiro passo que você tem que dar, como que você vai avaliar aquele resíduo, aquela geração, como você tem que fazer a vistoria em toda a empresa. Então só ali que você vai ter uma noção de como funciona todo um processo de escopo dentro da geração do empreendimento. Outra questão também que eu quero passar para vocês são sobre os aspectos legais. Tem 3 aspectos legais que são a base da gestão de resíduos, que é a Lei 12.305, a NBR 10.004 e também a resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres referente ao transporte de resíduos, que é a 5.947. Essas são as 3 bases que vocês têm que ter para poder entender como funciona a gestão de resíduos. E são 3 leis que vocês têm que estar entendendo bem. Deixa eu só ajudar uma colega aqui, que eu acho que ela está pedindo para poder entrar, apesar que está aberto para todo mundo. Ah tá, já conseguiu, conseguiu entrar, né, Renedina? Bacana, perfeito. Quem quiser deixar perguntas também, se quiser deixar na caixinha da interrogação, que fica mais fácil para poder estar respondendo para vocês também. Bom, vamos continuar. Bom, o que é importante também depois que você mapear todo o escopo de geração de resíduos do empreendimento. É importante você fazer o PGRS. O que é o PGRS? É o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Ele é como se fosse um mapeamento de forma escrita, ele tem toda a sua formalidade, como deve ser feito. Eu vou ensinar para vocês como que se faz. Eu tenho um modelo, na verdade não existe um modelo próprio, mas eu vou fazer como se fosse um caso concreto de um empreendimento fictício, para vocês entenderem como que se faz, como que se avalia. E isso você só faz o PGS depois que você faz o mapeamento do empreendimento referente a toda a geração de resíduos. Bom, eu também quero fazer um caso concreto de uma geração de resíduos, desde o processo de ser gerado dentro do seu processo produtivo até ser destinado. Então eu vou fazer um casinho mostrando para vocês como se iniciou aquele processo de geração, quais são as características, o que deve ser feito, o procedimento para poder ser enviado para o transportador quando vai para o destinador, qual é o tratamento que vai ter, quais são as documentações necessárias, quais são os procedimentos corretos que devem ser realizados durante esse processo. Então eu acho interessante também passar esse caso concreto para vocês. Outra questão que eu vou fazer é o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. Esse é um documento base que você deve entender, que é o documento que todo gerador de resíduos é obrigado a fazer de forma online para poder enviar o resíduo para o transportador e consequentemente para o destinador. Vou fazer também forma de apresentação para vocês identificarem quais são os códigos de resíduos que devem se transcrever no documento, entender qual a importância desse documento. É importante também você entender como que se faz o DMR, que é a Declaração de Movimentação de Resíduos, que é um documento também obrigatório de forma trimestral para o órgão fiscalizador. Entender como funciona esse documento, como que faz, como você pode fazer um documento à parte para poder se respaldar, não ficar só fixado somente no sistema do órgão fiscalizador. É importante também vocês entenderem o que é o certificado de destinação final, que é um documento que o destinador ele emite quando recebe o resíduo, qual a importância desse documento. Eu vou colocar alguns pontos de observação de questão de auditoria também, que se vê bastante esse documento. Outra questão importante que eu vou falar na mentoria é sobre a inspeção de armazenamento de resíduos. Toda uma forma de armazenamento está ligada a uma legislação, da qual eu tinha comentado, que está lá dentro da 5.947. Ali ela discrimina como os resíduos devem ser armazenados. Então também vou passar em forma de controle o que deve ser avaliado, como deve ser armazenado cada tipo de resíduo. Vou te dar algumas dicas referente ao transporte. Tem alguns resíduos que não podem ser transportados com referente a características químicas diferentes. Vou falar um pouco também
sobre os espaçamentos, os enquadramentos referente às normas de segurança do trabalho, que é importante também, que está vinculado junto à gestão de resíduos. Outra questão importante também, falando em transporte e gestão de resíduos, é um formulário para transporte de resíduos. Todo gerador de resíduos, quando ele transporta o resíduo para o receptor, ele fica vinculado de forma jurídica àquele resíduo. Então, desde o momento que você enviou aquele resíduo para o transportador e foi para o destinador, você ainda fica vinculado juridicamente àquele resíduo, ou seja, aquele resíduo continua sendo seu. Então, qualquer erro de processo, de procedimento durante esse transporte, por exemplo, foi descartado de forma incorreta, você como gerador, você responde. Então é importante você, como gestor de resíduos, você tenha toda a norma de enquadramento, que é em forma de planilha, que eu vou mostrar para vocês também durante o curso, como que se faz essa verificação do transportador, do veículo do transportador. Não só do veículo, mas tem as normas também referente ao motorista, segurança do trabalho, são todas normas obrigatórias também referente a resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que tem itens obrigatórios que devem ser observados. Outra questão também importante é aprender, mostrar para vocês como que se faz a homologação de fornecedores. Porque é importante também, lembra que eu comentei que o gerador ele sempre fica vinculado ao seu resíduo? Então, toda vez que você contratar, você como gerador de resíduos, você respondendo pela sua empresa ou pela sua consultoria ambiental, você fica vinculado aos seus parceiros comerciais, ou seja, ao seu transportador, ao seu receptor. Então, se caso alguma dessas empresas parceiras não tiver um documento obrigatório, por exemplo, uma licença ambiental, você acaba respondendo também, porque você não teve o cuidado de observar se aquela empresa parceira da qual você contratou, se realmente estava legalizada, estava com a documentação em dia. Então, vou ensinar também como que se faz o processo de auditoria, como fosse um processo realmente a campo, um processo administrativo, tem todo um critério que deve ser seguido também. Então, uma forma de apresentar em forma de planilha também ajuda bastante para vocês. Outra questão importante também, referente à gestão de resíduos, é referente à FDSR e à FISP, que FDSR é a ficha de dados de segurança do resíduo e a FISP é a ficha de segurança sobre produtos químicos. Então você tem que entender como funciona esses dois documentos. A FDSR está ligada aos resíduos, a FISP ao produto. Porém você tem que sempre, que eu digo, conciliar esses dois documentos, porque toda vez que você estiver gestionando a sua área de resíduos e estiver chegando um resíduo diferente da qual você não está acostumado, ou aquele empreendimento nunca fabricou, você tem que entender de que processo que ele veio, de que produto veio, verificando pela FISP e criando a FDSR, que é um documento obrigatório, que cada resíduo tem que ter a sua FISP. Isso tem uma norma que diz que todo resíduo que você armazena temporariamente na empresa tem que ter a sua FDSR, descrevendo todos os seus aspectos químicos de segurança, os procedimentos de manuseio, de transporte, ou seja, eu vou passar isso também para vocês. Bom, outra questão também importante, referente ao armazenamento temporário de resíduos, é saber como funciona a tabela de compatibilidade química, ou seja, você entender que alguns tipos de resíduos não podem ficar ao lado de outros ou ser transportado devido à sua incompatibilidade química. Eu vou entender como funciona também essa planilha. Ela é bem fácil de entendimento, mas para quem vê pela primeira vez e nunca teve uma explicação, acaba ficando um pouco perdido. Vou passar essa questão também para vocês. Eu vou passar também sobre o RAP, que é o Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras. É importante você saber que esse é um documento obrigatório, uma vez ao ano, entregue ao IBAMA. Entender como funciona também, o prazo específico, vou passar um pouco sobre isso. Eu quero fazer também um caso concreto de alguns projetos que eu fiz, para poder reduzir as questões empresariais voltadas à gestão de resíduos. Por que eu vou falar isso? Porque toda vez que você for contratado para um empreendimento ou trabalhar como consultoria, na verdade o empresário ele não quer você realmente só como um gestor de resíduos. Ele quer um profissional que faça algo diferenciado no empreendimento dele. Ou seja, você tem que entender todo o processo daquele empreendimento, como se gerou aquele resíduo, para você poder ter possibilidades de reverter, pelo menos minimizar, ou
deixar a zero praticamente a geração de resíduos. Mas é claro, dificilmente vai conseguir zerar uma geração de resíduos, mas ao menos você fazer projetos que reduzam o resíduo, que você reduzindo o resíduo, você vai gerar diversos benefícios para aquele empresário, tanto custo de marketing, custo econômico. Eu vou também fazer um caso concreto de um projeto, de alguns projetos, ou um projeto mais digamos, completo para vocês, para ter uma ideia de como que a gente pode apresentar isso no empreendimento da qual a gente vai estar inserido também. Outra situação muito importante que eu quero passar para vocês é referente ao indicador de resíduos. E hoje em dia, com a chamada ESG, que se deve praticamente apresentar indicadores referente a o que os empreendimentos estão fazendo para poder minimizar as questões de impactos ambientais. Então você, como empreendimento, você tem que ter um indicador para demonstrar isso para os órgãos. Hoje em dia, para você conseguir financiamentos bancários, você tem que mostrar relatórios de sustentabilidade, que você realmente está provando que está reduzindo o gás de efeito estufa, que seus resíduos estão sendo destinados de forma corretamente, projetos de redução de resíduos. Então eu vou mostrar também um indicador de resíduos, como que se faz do zero, o que você pode inserir, como que você vai controlar. Bom, vai ser bem interessante, que hoje em dia vai estar bem atrelado ao ESG. Outra questão também que é importante passar para vocês é referente ao controle de documentos obrigatórios. Vai estar muito atrelado ali também aos fornecedores, né, ao critério de fornecedores, não só da sua empresa, mas também como das empresas prestadoras de serviços, porque você gestionando os documentos, você vai estar evitando da empresa estar trabalhando de forma ilegal, por exemplo, licença ambiental, o certificado do IBAMA, né, alvará, licenças diversas, documento de corpo de bombeiro. Então você tem que entender muito bem que cada fornecedor que você tem que controlar esses documentos deles, controlar a vigência deles e controlar o seu documento também. Até tinha falado no início que a parte de controle de documentos é até uma subdivisão da parte de gestão de resíduos. Realmente, você tem alguns profissionais que trabalham só com requisitos legais. Então você acaba aprendendo como se gestiona, aprendendo como se faz auditoria nesses fornecedores, quais são os pontos de observações que você tem que olhar naqueles documentos. Bom, vou ver se alguém colocou alguma pergunta aqui. Bacana que o pessoal lá da Adubo Sustentável gostou da parte dos indicadores de resíduos. Realmente é uma ferramenta bem valiosa, porque ainda mais quando o empreendimento hoje em dia a parte de gestão de resíduos ela é um pouco esquecida nos grandes empreendimentos. Porém, quando você demonstra para o empreendimento toda aquela geração de resíduos que aquele empreendimento fez, o custo que ele teve, o quanto foi destinado, aí ele consegue ver aquilo em números, em gráficos, a visão dele acaba sendo totalmente diferente, porque no dia a dia você não tem como mensurar um empresário, um gerente industrial, não tem como mensurar a quantidade que ele está gerando, quais são os impactos que ele tem gerado, se a gente conseguir minimizar qual a redução em forma de pecúnia ele vai ter dentro do empreendimento dele. Então, com o indicador de resíduos, você pode demonstrar isso em números para ele. E fora as questões de relatório de sustentabilidade, que hoje em dia é obrigatório, então tudo está vinculado dentro dos indicadores. Bom, quem for aqui de São Paulo, eu vou querer também falar sobre o CADRE, que é um documento específico aqui do órgão fiscalizador de São Paulo, que é uma espécie de documento de gerador de resíduos contaminados, classe A. Então todo gerador de resíduos ele tem que demonstrar a quantidade que ele vai gerar durante um período de 2 anos para o órgão fiscalizador, e ter esse controle toda vez que o órgão fiscalizador solicitar esse documento para ele também. E tem um controle que a gente consegue gestionar a quantidade de resíduos que você vai enviando em toneladas, porque você tem que discriminar isso junto ao órgão fiscalizador para você controlar essa quantificação. Bom, eu quero também passar para vocês referente à vistoria, como se faz vistoria e inspeção, para a gente poder ter os processos de auditoria e de licenciamento. O que você tem que verificar, quais são os setores que você tem que ver, quais são os documentos que você tem que se basear, qual é a forma de organização que você deve manter nos setores, quais são os produtos e resíduos que os órgãos
fiscalizadores e que os auditores mais verificam, e os documentos também. Eu vou passar também essa forma de inspeção, de vistoria para vocês também, que eu acho que é importante, que acaba acontecendo na verdade talvez uma vez ao ano, mas talvez é o processo mais importante que existe, que é o licenciamento ambiental e uma auditoria de certificação de ISO 14001. Bom, aqui eu acho que já fiz um resumo completo. Quem perdeu o início, eu vou deixar esse vídeo gravado aí mesmo no Instagram e também vou colocar lá na minha plataforma do YouTube. O importante é que questão de valores, para quem ficou com alguma dúvida. Eu estava colocando um valor, assim, um precinho bem camarada. Assim, eu gosto da questão do aprendizado, na verdade eu aprendo ensinando. Quem faz, tem essa motivação de querer repassar o conhecimento, acaba aprendendo também com vocês, porque vocês têm a experiência de vocês, experiência de vida, profissional, que acaba me agregando também valores. Então eu coloquei ter um valor de forma mais acessível para vocês poderem ter acesso a esse conteúdo, toda essa minha experiência profissional que eu tive, que hoje eu quero repassar para vocês. Eu coloquei um valor de R$ 49,99, porém eu vou querer dividi-lo em módulos. Eu estou pensando em 2 a 3 módulos para não ficar também pesado para vocês. Quem tiver alguma dúvida referente aos módulos, você me procura lá no privado, que eu ainda vou estar fechando quais módulos vou fazer, se vai ser já pré-determinado ou se vai depender de qual conhecimento vocês estão precisando no momento. E um bônus aqui que eu queria passar para vocês: quem conseguir fazer os 3 módulos comigo, eu vou emitir um certificado e também eu vou liberar o link de algumas aulas que eu tenho referente aos controles, que eu vou passar para vocês também, porém em forma de vídeo, que já vai ficar gravado para vocês, para quando vocês assistirem quando quiser. Bom, é importante também, quem quiser depois aqui da live, lá na bio do meu Insta, que já tem o link do meu YouTube para poder ver alguns vídeos também referente aos assuntos de meio ambiente, gestão ambiental. E também quem puder me ajudar, fazer um print da videoaula, do nosso resumão de mentoria, vai me ajudar bastante. Que acaba que eu consigo divulgar mais esse processo, e quanto mais meu processo de aprendizado ele for para frente, mais eu vou conseguir fazer vídeos para vocês. Faço até, todo mundo sabe, no meu canal do YouTube eu faço vídeos gratuitos, não cobro por isso. Aqui na gestão de mentoria, assim, acaba que eu vou ter que cobrar esse valor para vocês, um valor pequeno, mas acaba valorizando meu conhecimento e acaba dando bastante trabalho também para montar as planilhas, montar os vídeos, as videoaulas, que eu também já deixei algumas já pré-montadas. Então acaba tendo um pouquinho de trabalho. E quem puder me valorizar printando a tela aqui hoje, colocar nos stories, ajuda bastante a divulgar o trabalho. Então, pessoal, acho que vou finalizar por aqui, não quero tomar muito tempo de vocês. Eu já agradeço desde já quem está assistindo. Fico bem lisonjeado pelo interesse de vocês do conhecimento. E quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais assim, oportunidade vocês vão ter. Tudo é um processo de iniciação, como eu tinha comentado lá atrás. Quem perdeu a minha fala inicial, que eu tinha comentado que eu tive a iniciativa de trabalhar na área ambiental, fazendo trabalhos de faculdade de pessoas que estudavam comigo, ou seja, eu tive assim, a força de vontade de fazer aquele trabalho, de ir a campo, para poder aprender como funcionavam as empresas. Então tudo é um pontapé. Aquele pontapé que eu tive lá atrás, hoje me trouxe a bagagem, me trouxe o conhecimento, a segurança para poder estar repassando o conhecimento para quem precisa. Esse é o meu objetivo. Não só guardar o conhecimento que eu tenho para mim, para poder também passar para frente para vocês, que isso que interessa. Não adianta a gente estudar tanto, ter todo o conhecimento do mundo e não passar isso para quem precisa. Bom, desde já agradeço, fico aí na expectativa de quem puder me ajudar printando a tela. E quem tiver dúvidas também, vá lá no meu privado e manda uma mensagem. Quem quiser printar agora, eu vou fazer um sorrisão aí, botar nos stories para poder me ajudar. Acho que já foi, né, pessoal? Então desde já agradeço, bom domingo a todos e mais uma vez obrigado. Tchau, tchau.